O deputado federal Ottoni de Paula, aliado do presidente Jair Bolsonaro, comentou as reações do ainda presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao saber que seu próprio partido não o apoiará formalmente na disputa da presidência da Casa, onde Maia quer emplacar seu sucessor. Segundo Ottoni de Paula, Maia está se sentindo desmoralizado e assim resolveu fazer uma ameaça de aceitar em seus últimos atos no cargo um ou mais pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Para Ottoni de Paula, um tal ato de desespero pode tumultuar a política com o único intento de causar desgaste para o governo federal. O deputado resumiu: resta saber agora se ele vai ter coragem de fazer isso com o Brasil. Assim está. Olá, meus amigos, bom dia. Bom dia. Boa tarde a quem vai nos assistir à tarde, boa noite a quem vai nos assistir à noite. Eu vou pedir que você compartilhe esta live porque é uma live muito importante. O tema da live é sobre uma possível abertura do impeachment do presidente Bolsonaro ainda hoje, feita pelo Rodrigo Maia. Você vai entender isso melhor a partir de agora nesta live. Rodrigo Maia está se sentindo desmoralizado. Sim, desmoralizado. Esta noite de domingo foi uma noite que Rodrigo Maia desejará esquecer pelo resto da sua vida. E por quê? Porque nesta noite o próprio presidente, na casa de Rodrigo Maia, o próprio presidente do DEM, ACM Neto, comunicou a Rodrigo Maia de que a maioria dos deputados federais do DEM, partido do Rodrigo Maia, não vai caminhar com Rodrigo Maia, não vai caminhar com Baleia Rossi, vai votar no candidato indicado pelo presidente Bolsonaro à Câmara Federal, Arthur Lira. Isto para Rodrigo Maia foi um golpe mortal na sua desmoralização. Rodrigo Maia agora não está apenas desmoralizado dentro do parlamento com seus colegas, pela forma com que conduziu este último ano a Câmara Federal, tratando o cargo tão importante de presidente da Câmara para os seus deleites, suas fantasias de poder pessoal, apequenando a Câmara Federal e travando a pauta Brasil e principalmente a pauta das reformas. Rodrigo Maia agora se desmoraliza também dentro do seu partido, além de já ter sido desmoralizado diante do povo brasileiro. Rodrigo Maia agora resolve colocar 100% da culpa da sua desmoralização no presidente Bolsonaro, na base do presidente, em nós, deputados bolsonaristas, e resolve então, agora que ele já perdeu boa parte do seu próprio partido, fazer ameaça. Ontem, nesta reunião, na casa de Rodrigo Maia, segundo o relato de parte da imprensa, Rodrigo Maia resolveu então fazer uma ameaça, dizendo que até amanhã, no caso hoje, ele ainda era presidente da Câmara Federal. Por isso, ele ainda poderia aceitar o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E a pergunta é, enquanto você está compartilhando esta live tão importante, a pergunta é: Ottoni, Rodrigo Maia pode abrir o processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, sim ou não? Bem, ele, enquanto presidente da Câmara Federal, tem a prerrogativa, e só ele tem, de aceitar ou não
os pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E aí entra uma ameaça que, segundo a imprensa, Rodrigo Maia teria feito dentro da sua casa ontem. Ele teria dito que ele poderia aceitar não apenas um pedido, mas poderia aceitar todos os 59 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. É claro que Rodrigo está sendo empilhado pela esquerda, mas há um grupo que caminha com ele e que vê nisto a sua destruição política. Então, que fique claro, sim, Rodrigo Maia ainda é o presidente da Câmara até ser empossado hoje o novo presidente, que nós esperamos que seja Arthur Lira. Mas até lá, ele tem o poder, sim, de abrir o processo ou de abrir o pedido, de aceitar o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Aí alguém poderá, nesse momento, se perguntar, mas, Tony, e aí? Ele abre o processo, ele aceita o pedido de impeachment, e aí? E aí é que a tramitação começa. Ele aceita o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Após ele aceitar o pedido de impeachment, isto é comunicado à Câmara, aos deputados, e uma comissão é formada com 65 parlamentares, representantes dos diversos partidos. E aí é esta comissão que vai dizer se acata o pedido para dar decorrência ou para que o processo caminhe, ou esta comissão mata o processo no seu nascedouro. Eu tenho certeza absoluta que nenhum processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro vingará. Mas Rodrigo Maia sabe do desgaste político que isso pode acontecer, e mais, do quanto ele pode travar o governo, e travar o governo significa travar a nação, não é? Aceitando esses pedidos, porque de um a um tem que passar por essa comissão, e isto vai demorando, e isto vai gerando desgaste político ao governo, isso vai concentrando o governo apenas nessa pauta, isto faz com que o governo, concentrado nesta pauta, tenha que oferecer alguns privilégios a alguns que neste momento aproveitam para tirar um pouco mais de emendas, de dinheiro para as suas bases, o que o governo está controlando porque as contas públicas estão em uma situação precária demais. Enfim, eu não acredito de que um processo de impeachment aceito pelo Rodrigo Maia, ele se dará até o final. Para mim, morre por falta de embasamento, por falta de qualidade nesses pedidos, não é? E não porque o presidente Bolsonaro tenha uma base consolidada, não é? É um absurdo pedir o impeachment de Bolsonaro nesse momento. Mas Rodrigo Maia pode pedir, e resta saber agora se ele vai ter coragem de fazer isso com o Brasil, se ele vai ter coragem de fazer isso, acima de tudo, com a sua biografia já tão prejudicada, já tão combalida. Rodrigo Maia, ele sepultar-se-á, ele acabará completamente com a sua carreira política se ele tratar algo tão sério como uma vingança de garoto
que perdeu o doce, o pirulito que estava chupando. E aí, vingança do menino que, porque saiu de campo e ele se sente o dono da bola, ou ele fura a bola ou ele leva a bola para casa. Resta saber se Rodrigo Maia vai ser tão pequeno a esse ponto. Mais tarde eu vou mantê-los informados em uma outra live, quando nós vamos saber o que Rodrigo Maia decidirá da sua vida, porque não é só a vida do governo, é a vida dele, politicamente falando. Por exemplo, dificilmente poderá se estabelecer no Rio de Janeiro novamente. Aliás, em qualquer lugar do Brasil. Ele sabe que o povo não vai perdoar. Quem puder compartilhar, compartilhe, porque nós precisamos entender como anda o processo aqui em Brasília. Um abraço a todos, ore pelo presidente Bolsonaro, ore pelo Brasil.